Senhor é meu pastor e nada vai faltar. Entre pastos verdejantes me fará repousar, e para o rio tranquilo não há quem possa me guiar. Sou ovelha que precisa de um pastor, nem que as trevas me tragam medo e morte, ainda assim não temerei mal algum. Se tu estás comigo aqui, o que então temer? Sou ovelha que precisa de um pastor. A bondade e a justiça ao meu lado estão, se eu seguir ao meu pastor com sincera devoção, e habitarei para sempre nos ternos braços do Senhor. Sou ovelha que precisa de um pastor, nem que as trevas me tragam medo e morte, ainda assim não temerei mal algum. Se tu estás comigo aqui, o que então temer? Sou ovelha que precisa de um pastor. E habitarei para sempre nos ternos braços do Senhor. Sou ovelha que precisa de um pastor. Sou ovelha que precisa de um pastor. Mais nos concede esse momento separado para estarmos atentando para a palavra de Deus, vivendo dias em que temos sido envolvidos por momentos diferentes que essa pandemia tem causado, como por exemplo o presente momento que estamos vivendo. A nossa cidade está passando por um lockdown, um fechamento quase que total de tudo, somente funcionando atividades de extrema essencialidade. Entendemos a urgência do momento, mas também cremos que o nosso compromisso, a nossa devoção em culto a Deus, ela também é necessária. E usamos deste recurso através de transmissões
a oportunidade de estarmos chegando até onde os nossos amados estão, nos seus lares, evidentemente, chegando então com a pregação, com o ensino da palavra de Deus. Tínhamos já no início da semana a intenção, nesse domingo à noite, de iniciarmos o nosso estudo. Aliás, inclusive, um estudo que já desde o ano passado, já alguém havia mencionado o interesse em nos acompanhar no estudo do Salmo 23. Eu, vindo numa série de pregações no livro dos Salmos, do Salmo 19 para o Salmo 100 e depois o Salmo 40, chegamos agora então no momento de estarmos trabalhando com o Salmo 23. É um salmo de uma propriedade muito importante. Na verdade, o conteúdo do Salmo 23, apenas 6 versículos, o que torna fácil para qualquer criança, em pouco tempo, familiarizar-se, gravar, memorizar o texto do Salmo 23. Em algum momento do nosso estudo, eu vou apresentar a voz da Esther quando era uma garotinha, com 3 anos de idade, gravando, já tendo o texto na memória, todos os versos, os 6 versículos do Salmo 23. O que me fez empolgar, talvez com ênfase, com destaque maior para com este salmo, foi conhecer o livro publicado por aquele que, no seu trabalho diário, teve como ocupação cuidar de um rebanho de ovelhas animais, que foi o Philip Keller, escrevendo o livro Nada Me Faltará. E aqueles que nos acompanharem nessa nossa jornada do Salmo 23, eu posso até fornecer-lhe um PDF do Nada Me Faltará, que aliás é um material que nós vamos estar nos baseando, alicerçando com essa compreensão magnífica que o Philip trouxe para o entendimento nosso no Salmo 23, porque por vários anos ele experimentou a realidade do momento a momento de cuidar de um rebanho de ovelhas, dado a ovinocultura, a criação de ovelhas, o trabalho com ovelhas, com ovinos. Então, creio que vamos ter uma compreensão não apenas do que Davi colocou no Salmo 23, Deus usou Davi para escrever este salmo e Deus inspirou. E o Philip Keller traz uma iluminação magnífica para este texto do Salmo 23. Dos 6 versículos que nós temos no Salmo 23, o Philip transforma este grupo de versículos em 12 preciosíssimas declarações, e para cada declaração uma abrangência, uma composição de informações e pesquisas que levam-nos a uma contemplação ainda mais impressionante do texto do Salmo 23. O texto do Salmo 23, vamos nos familiarizarmos com a leitura, porque aqui no Salmo 23, Davi não escreve este texto, este poema, essa poesia, Davi não escreve como sendo o pastor das ovelhas, embora ele fosse
pastor de ovelhas e filho de pastor. Ele escreve como a ovelha aos cuidados do bom pastor. E a primeira declaração das 12 que eu mencionei ainda há pouco, são 12 declarações. A primeira já no início, na abertura do Salmo 23. Ele já começa com a declaração mais importante e através da qual se desenvolve, se desenrola, se apresenta as demais declarações que estão na sua existência por causa dessa primeira declaração do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Já o nada me faltará entra para a segunda declaração. Então, o primeiro versículo, cada versículo, nós vamos encontrar em cada um dos versículos que compõem o Salmo 23, nós vamos encontrar em cada versículo duas preciosas declarações nas quais nós estaremos estudando e aprendendo e tendo uma compreensão de Deus para as nossas vidas. Verso 2: deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. O verso 2 também tem duas declarações. A primeira, deitar-me fazem verdes pastos. Ocuparemos um tempo sobremodo importante tratando sobre isto. A outra declaração, se uma diz respeito ao alimento da ovelha, a outra diz respeito ao momento da ovelha saciar a sua sede. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Vamos para o verso 3. Tem mais duas declarações no verso 3. Refrigera minha alma. É uma declaração que nós vamos estudar mais pormenorizada. A outra declaração, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. No verso 4, outras duas declarações. A primeira é: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. A outra declaração: não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. O quinto verso, mais duas declarações nós encontramos no quinto verso. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. A primeira declaração do quinto verso é: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Essa é uma declaração para a qual nós estaremos estudando o que está por detrás desta declaração. O entendimento, a compreensão que podemos obter desta declaração. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. E a outra declaração do verso 5 é: unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. E chegamos agora então no verso 6, que também apresenta duas declarações que merecidamente, de forma absoluta, como os demais versos, nós também faremos toda uma explanação para que tenhamos uma compreensão e aplicação disso para as nossas vidas. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Esta é a primeira declaração que nós encontramos no verso 6. A segunda declaração do verso 6: e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Nós vamos esmiuçar, esquadrinhar o Salmo 23 para que juntos tenhamos um aprendizado necessário e que você venha, evidentemente,
a estabelecer uma compreensão importante ligada ao terreno da criação de ovelhas. Nós vivemos uma sociedade urbana, não somos como o povo de Israel, em que as crianças, desde pequeninas, já conviviam ali com os seus pais, e a criação de ovelhas era algo muito natural. Havia com o povo de Israel essa atividade. Então Davi, que pastoreava, cuidava das ovelhas do seu pai, estava muito familiarizado com aquilo que envolvia e dizia respeito aos cuidados com as ovelhas. Mas nós precisamos então ter uma compreensão, trazendo para o nosso contexto este tão querido salmo, que é o Salmo 23, que muitas pessoas têm encontrado um grande refrigério no Salmo 23. Mas vamos começar fazendo então um ajuste com a obra do Philip Keller, do Nada Me Faltará, porque leva-nos de imediato, no verso primeiro, essa declaração: o Senhor é o meu pastor. Interessante que o Philip fez isso e nós também vamos fazer. A consideração levantada, Davi está dizendo: o Senhor é o meu pastor. Na declaração primeira. E vem então uma indagação, uma pergunta: mas quem é o Senhor? Quem é esse Senhor que Davi, no Salmo 23, no início do Salmo, ele é levado a colocar no seu poema, esse Senhor que ele diz ser o seu pastor? Mas quem é o Senhor? Como que é o seu caráter, suas qualidades? Será que possui credenciais para ser meu pastor? Ou seja, é digno de crédito, confiança? Será que nele posso confiar? E a questão de nele confiar, digno de confiança, para ser o meu administrador, o meu dono. E se ele possui as credenciais, e se ele é digno de crédito, como faço para me colocar sob sua proteção? E uma outra pergunta também pertinente, muito importante, é esta: de que modo me torno objeto do seu interesse e cuidado intenso? Percebe você que tais indagações são profundas, que merecem um estudo honesto e completo. Davi, como eu mencionei para você, o autor deste poema, também pastor de ovelhas, filho de pastor, e que mais tarde seria conhecido como rei pastor de Israel. Davi afirmou inquestionavelmente: o Senhor é o meu pastor. Essa é a afirmação de maneira inquestionável, indubitável, apresentada por Davi. O Senhor é o meu pastor. A quem se referia ele? A quem Davi estava se referindo? De imediato, vamos à resposta. Davi estava se referindo a Yahvé, ou Jeová, o Senhor Deus de Israel. Amém?
o Deus de Israel, o Senhor. Agora, um fato nobre e importante, amados, é que esta declaração, a primeira que nós temos aqui no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, tal declaração foi confirmada por Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo se encarnou, tomando a forma humana e esteve entre os homens, ele afirmou taxativamente, de maneira contundente, decisiva e real: eu sou o bom pastor. Jesus disse, Jesus afirmou: eu sou o bom pastor. Mas quem era este Cristo? Se a nossa visão de Cristo for muito limitada, muito humana, iremos ser relutantes em permitir que Ele exerça pleno controle e autoridade em nossa vida, e menos ainda que Ele seja dono dela. Eu não sei que compreensão você tem do Senhor Jesus. Talvez você nem é alguém que conhece Jesus como seu Senhor e Salvador. De certa feita, no ministério de Cristo, ele indagou dos seus discípulos: que dizem os homens ser o Filho do Homem? E os discípulos disseram: uns dizem ser Elias, ou alguém dos profetas. Ok? E vocês, quem dizem ser o Filho do Homem? E então o apóstolo Pedro, debaixo de uma ação do Deus bendito, brada, ecoa para toda a eternidade: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tal revelação Jesus mostra para Pedro veio do Senhor. Quem é o Senhor Jesus? Quem é este Cristo que quer ser o dono, o Senhor da sua vida? Este Cristo foi diretamente responsável pela criação de todas as coisas, tanto naturais como sobrenaturais, e nós vamos agora para a leitura de Filipenses, capítulo 1, verso 15, e do verso 15 a 20, uma porção da palavra ali em Colossenses, capítulo 1. E aqui o apóstolo Paulo volta o foco na epístola aos Colossenses, destacando a divindade de Jesus. Jesus é Deus. Quem é este Cristo que deseja ser o Senhor da sua vida, o Senhor da minha vida, meu dono, para quem eu vou expressar? O Senhor é o meu pastor. Colossenses capítulo 1, verso 15. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Verso 17, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Verso 18, ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência.
Por que ele deve em tudo ter a preeminência? Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo seu sangue ou pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Se fizermos uma pausa, você sabe o que é pausa, né? Aquela parada abrupta ou repentinamente. Se fizermos uma pausa para refletir sobre a pessoa de Cristo, nós vamos refletir sobre o seu poder e realizações. Comece a refletir sobre o poder de Cristo e suas realizações. Os evangelhos nos entregam isto. O poder de Cristo e suas realizações. De repente, como Davi, ficaremos alegres e orgulhosos. Alegres e orgulhosos de proclamar: o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Jesus Cristo é o Senhor. É o Deus Filho. Ele mesmo declarou: eu sou o bom pastor. E será de muito valor mantermos claramente na nossa mente o papel que tem na história o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Porque a palavra Senhor, do verso 1 do Salmo 23, traz por detrás das cortinas este aspecto. O Senhor do texto do Salmo 23, verso 1, primeira declaração, envolve o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Deus o Pai, o autor, que como criador de tudo que existe, foi na sua mente que pela primeira vez tudo teve forma, na mente de Deus. Nós vamos agora o Deus, o Filho, o Salvador, é o artesão ou o artista, ou seja, o Criador de tudo que existe. Ele trouxe à existência tudo que havia sido firmado pela mente de Deus, ou na mente de seu Pai, Deus. E o Espírito Santo é o agente que apresenta estes fatos à compreensão da minha mente e do meu espírito, a fim de que se torne realidade e se relacione comigo como indivíduo. As maravilhosas imagens do relacionamento entre Deus e o homem que repentinamente as Escrituras fornecem. Quais são essas maravilhosas imagens, se não as de pai e filho, pastor e ovelha? Tais conceitos foram criados, primeiramente, no pensamento de Deus, o Pai. Tais conceitos tornam-se possíveis e reais pela obra de Cristo. A Bíblia diz que Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Jesus Cristo é a clara, precisa e poderosa revelação do Deus Pai.
tudo tornou-se possível e real pela obra de Cristo. Isso é confirmado e tornam fatos para nós. Aí entra o trabalho do Espírito Santo, através do Espírito Santo. Portanto, quando uma pessoa expressa este simples, mas sublime pensamento, o Senhor é o meu pastor, existe uma implicação profunda, porém prática, de um interrelacionamento entre o ser humano e o seu Criador. Então, volta-se em primeiro lugar, a nossa consideração, o Senhor é o meu pastor, volta-se para o fato que este Senhor, apresentado no Salmo 23, verso 1, ele é o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. E volta-se para o fato que este Deus é o Criador e sustentador de tudo quanto existe e foi criado. Isso traz para nós um fato que mexe com o nosso ser, porque nós fomos criados por Deus. Nós somos criaturas do único Senhor, seja o Senhor Deus, o Senhor Jesus ou o Deus Espírito Santo. É algo magnífico a nossa compreensão. A expressão aqui do Salmo 23, e esse fato do Deus Criador, associa a um corpo feito de pó comum, dando aí um sentido divino, demonstrando que um simples mortal torna o objeto querido da diligência divina. Esse fato é algo esplêndido. Esse Senhor se interessa por uma criatura criada do pó, algo comum, vem para um sentido divino, tornando objeto querido da diligência divina. Agora, somente esse pensamento já seria suficiente, já bastaria para comover o nosso espírito, acelerar o nosso próprio senso de autoconsciência, emprestando enorme dignidade à minha pessoa como indivíduo. Este Senhor, do qual Davi declara, é o meu pastor, é um Senhor com a suficiência, a condição suficiente de ser o pastor de todos quanto confiarem suas vidas perante a sua administração, o seu domínio, a sua condução. Pensa comigo, pense que Deus em Cristo está profundamente interessado em mim como pessoa. Se eu trouxer esse pensamento em consideração, isso imediatamente vai dar um grande propósito e sentido à minha curta passagem por este planeta. E quanto maior e mais amplo e mais majestoso for meu conceito de Cristo, mais vital será o meu relacionamento com Ele. Meu amado, não se trata de apegar-se a um sistema religioso.
Infelizmente, há pessoas que valorizam mais o sistema religioso do que o próprio Deus e a sua palavra. Mais importante para tal pessoa é a sua crença naquilo que o seu sistema religioso traz como conceito, do que a palavra e do que o próprio Deus. Se o seu relacionamento, entre aspas, chamado religioso, não tem o teor, o grau da Bíblia, da palavra de Deus, palavra esta de onde origina, vem a fé, você possivelmente está servindo a um sistema e não ao Deus vivo e verdadeiro, ao Senhor. Davi diz: o Senhor é o meu pastor. A minha vida está voltada em conhecimento, em entendimento de um Senhor que preza, que se interessa, que quer cuidar de mim. E, obviamente, nesse salmo, Davi não está falando como pastor, embora ele fosse pastor, mas como ovelha, como membro de um rebanho. Aliás, há um rebanho, um só pastor, uma só fé, em um só Salvador. É um só rebanho, é uma só fé, é um só Salvador. Eu tenho muitas vezes mencionado, categoricamente, de maneira bem enfática, que o cristianismo é uma pessoa, a pessoa do Senhor Jesus. E Davi, quando ele diz: o Senhor é o meu pastor, ele diz isso com um forte sentimento de orgulho, devoção e admiração. Algo que comove o seu ser. O Senhor é o meu pastor. É o Senhor diante de quem e para quem minha vida se direciona. Era como se virtualmente estivesse Davi gabando em voz alta: vejam quem é meu pastor. Vejam quem é meu dono. Vejam quem é meu administrador. O Senhor, afinal, ele sabia, por experiência própria, que a sorte de uma ovelha dependia grandemente do tipo de pessoa que fosse o seu dono. Se por um lado, alguns pastores eram bondosos, mansos, inteligentes, corajosos e altruístas. Por outro lado, aliás, altruísta na dedicação ao seu rebanho. E por outro lado, sob os cuidados de certos pastores, as ovelhas teriam que lutar, passar fome e sofrer dificuldades sem fim. Aos cuidados de outros, elas se desenvolviam e cresciam satisfeitas. Portanto, se o Senhor é o meu pastor, devo conhecer algo do seu caráter e compreender um pouco de sua capacidade ou da sua capacidade. E para isso nós vamos, na próxima mensagem, meditar
um pouco considerando aspectos da criação de Deus, que leva-nos a uma dimensão e a uma compreensão das maravilhas e belezas da criação, ao fato, destacando quão poderoso é o Senhor e dando-nos uma noção desse ser tremendo, trabalhando para conosco o fato que há pessoas que ainda não declararam como Davi: o Senhor é o meu pastor. A credulidade de tais pessoas, algumas até então tremendamente religiosas, está mais no sistema religioso que lhes foi atribuído e que é um sistema religioso que tenta tomar o lugar de Cristo e o foco é o sistema e não o Senhor Jesus ou Deus. E tais pessoas precisam verdadeiramente conhecerem como o Senhor Jesus pode ser aquele para o qual todas as suas necessidades espirituais, emocionais e físicas podem ser satisfeitas. O fato é, todos precisam chegar à mesma conclusão que Davi chegou: a necessidade de conhecerem Jesus como o Senhor, como aquele que verdadeiramente vai cuidar, sendo o dono, o administrador da sua vida, a quem você vai entregar o comando, a direção da sua vida, em quem e unicamente a sua fé vai estar depositada. E quão importante, quão precioso será por todos os seus dias de vida tal declaração validada pela fé no seu coração: o Senhor é o meu pastor. Porque do contrário, não ter o Senhor como seu pastor, tal declaração traz o conceito de propriedade. E ovelha que não tem pastor é ovelha desgarrada e perdida. A ovelha precisa ter um pastor. A ovelha precisa estar aos cuidados de um pastor. Diferente dos outros animais, a ovelha é o animal que depende todo o tempo, todo momento, da diligência, da prontidão, do cuidado do pastor. Tanto é que o nosso Jesus também associa-se a essa declaração: eu sou o bom pastor. Então, você tem compreendido comigo que você precisa de Cristo. Você precisa fazer parte do rebanho das ovelhas de Jesus. Porque sendo Ele o Deus Filho, o que tomou a forma humana, realizou a obra que satisfez a justiça de Deus, Ele é digno de declarar: eu sou o bom pastor. E você, como ovelha, seja principalmente ovelha perdida, desgarrada, você precisa conhecer o bom pastor. E você precisa chegar ao fato
de como Davi também bradar: o Senhor é o meu pastor. Essa declaração, ela abre o Salmo 23. Ela descortina o Salmo 23 para que depois da consideração, da declaração, talvez a declaração responsável por todas as outras em subsequência. Esta é a primária, e de uma importância fundamental. Como um pai que vai cuidar, zelar pelos seus filhos, e não por filhos de outros, todo o conteúdo de recursos e cuidados apresentados no Salmo 23 diz respeito para aqueles que podem, como Davi, expressar pela fé, crendo em Jesus Cristo como seu único e todo suficiente Salvador: o Senhor é o meu pastor. E evidentemente, quanto mais nós conhecermos de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, principalmente no que diz respeito à obra da criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, invisíveis, enfim, tudo que foi criado, melhor, mais ainda, iremos dar valor a quem temos confiado, a quem temos entregado o controle das nossas vidas. Senhor, aquele que deve ter poder, ação absoluta sobre nós. Então, na semana que vem, continuaremos a nossa contemplação, indo para mais aspectos deste Senhor, do Salmo 23, que, trazendo para você na compreensão, Deus Cristo. Cristo é o Senhor, do Salmo 23. Deus, o Pai, encarnou Deus, o Filho, Deus, o Espírito Santo, o agente nesta obra. E é o Espírito Santo que levou Davi na inspiração divina, começando esse poema: o Senhor é o meu pastor. Ele tem a posse da minha vida. Eu estou aos cuidados do melhor pastor. Esse pastor é o bom pastor. Ele tem qualidades nobres, elevadas, magníficas. Estar aos cuidados desse bom pastor faz toda a diferença. Ainda que você tenha que, depois, acompanhando comigo no decorrer do Salmo, as mais diversas situações que podem envolver a vida, o dia a dia, os momentos de uma ovelha, a grande diferença está naquele que por elas desenvolve o melhor cuidado, a melhor atenção e tudo que a ovelha precisa. Não é que ela não vai ter problemas, não vai ter dificuldades, não vai conviver com contrariedades, contratempos.
tudo isso vai existir. Mas a grande diferença é que o pastor tem a condução correta, precisa, em cada situação. Ele sabe como agir. Ele intervém com a sua ação e supre as suas necessidades. Salmo 23. Que você venha a entender essa declaração na abertura do Salmo, quanto ela é importante. Nós vamos meditar mais algumas observações do Philip Keller, coisas que ele mencionava, fazia, que vão nos trazer um entendimento, uma compreensão ainda melhor do Senhor, do Salmo 23. Eu vou orar nesse momento com você, buscando a direção e obra do Senhor para nós nesse momento. Nós estamos aqui em Barretos com lockdown, muda-se a situação, uma vez mais ficamos privados dos cultos presenciais e somos salvaguardados, socorridos pela mídia, pela oportunidade da transmissão online, chegando até onde quer que nos acione, onde quer que pessoas venham digamos, nos encontrar. Ou vamos orar nesse momento. Deus bendito, Deus eterno, estamos iniciando o estudo do Salmo 23. Abra o nosso entendimento, Senhor. É um estudo precioso e queremos alcançar com este estudo, com a devoção na Tua Palavra, corações e vidas daqueles que precisam reconhecer que há um Senhor, para quem nossas vidas devem ao seu controle, à sua administração, ao seu agir. Nossas vidas devem ser colocadas. Oramos por esse início de estudo, pela capacidade que vem do Senhor, com aqueles que estão conosco, se entregando ao aprendizado. Fala conosco, Senhor. Desperta o nosso coração. Nos tire do comodismo e nos coloque, ó Pai bendito, na prontidão e atividade perante o Senhor. Obrigado por Jesus Cristo, bendito e eterno Salvador, que declarou, confirmando a declaração do salmista dizer: o Senhor é o meu pastor. Jesus disse: eu sou o bom pastor. Jesus trouxe a imagem do Deus invisível. Yahvé é o Senhor. Também Jesus é o Senhor. E no nome de Jesus, nós oramos nesse momento. Amém. O Senhor é meu pastor e nada vai faltar. Entre pastos verdejantes me fará repousar, e para o rio tranquilo não há quem possa me guiar. Sou ovelha que precisa de um pastor, nem que as trevas me tragam medo.
não temerei mal algum. Se tu estás comigo aqui, o que então temer? Sou ovelha que precisa de um pastor.